Para mediar a palestra Panorama Previdenciário Nacional, com destaque para os RPPS do Estado do Espírito Santo, que será ministrada pela senhora Cláudia Item, passamos a palavra ao senhor Wilson. Boa tarde novamente, Dizer que é um prazer imenso estar mediando essa palestra aqui da Fernanda Item, já apresentado no início aqui, nossa coordenadora geral de normatização da Secretaria de Regime Próprio e Complementar, / Ministério da Previdência Social. Um tema muito importante, Panorama Nacional com destaque para o RPPS do Espírito Santo. E o Diego aqui me deu notícia boa, fiquei até assim orgulhoso, Diego, você falar que o tema é um privilégio falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o destaque em comparado ao restante do Brasil. Então a gente fica muito feliz em ouvir isso do Tribunal de Contas. Então é que a gente está no caminho certo, temos que melhorar, temos. E esse evento aqui é o motivo para que a gente chegue aonde a gente está querendo, levar capacitação para vocês, corrigir os nossos erros para que a gente melhore cada vez mais. Não vou querer me alongar, porque a palestrante é a Fernanda. Fernanda, muito obrigado mais uma vez por você estar presente com a gente aqui, trazendo essas informações importantes para nós, RPPS Capixaba. Eu espero que você traga notícias boas aqui, faça uma comparação legal aí. Muito obrigado, fica à vontade, tá bom? Obrigada, Wilson. Boa tarde novamente. O Wilson chama Fernanda Item, mas é que o meu nome também é Fernanda, tá? É Cláudia Fernanda Item. Mas aí ele... Mas é também. É isso aí. Pessoal, vamos falar um pouco do panorama dos regimes próprios aqui do Espírito Santo. Falamos que são 35 regimes próprios que tem aqui no Estado. E o Wilson comentou que 30 deles estão presentes aqui nesse evento. Então, vamos falar um pouco dos números gerais e dos números aqui do Estado também. Antes de começar a falar do parâmetro nacional, com destaque para os RPPS aqui do Estado, aproveitando que a Leila também aqui está presente, trazer um recado do Narlon, que é o diretor lá do Departamento da Previdência Complementar. A equipe de Previdência Complementar esteve presente recentemente aqui no Estado, município de Vitória, Guarapari e Vila Velha, que estão participando do projeto Poupadores do Futuro. E o feedback que eles tiveram dessa vinda foi muito bom, que as atividades que estão sendo desenvolvidas nesse projeto, nesses 3 municípios que aderiram ao projeto, estão muito boas e eles estão muito felizes. Deixar aqui também um agradecimento em nome lá do Departamento da Previdência Complementar também. Vamos aqui iniciar. Wilson, se puder, né? Uma pilha aqui. Começa com um painel de números, então é importante que a gente traz um panorama geral dos números aqui, Então, atualmente, nós temos 2.133 regimes próprios ativos no Brasil, incluindo todos os estados, Estado do Espírito Santo e todos os demais estados da Federação, o Distrito Federal e aproximadamente 40% dos municípios do Brasil têm regime próprio, incluídas todas as capitais. Temos nos regimes próprios, mais de 400 bilhões em ativos investidos. O Marçal comentou na fala dele inicial que só o Estado do Espírito Santo tem mais de 10 bilhões, Marçal? E os RPPS Brasil afora tem mais de 400 bilhões de recursos acumulados. Claro que, considerando os compromissos que eles têm a custear, é um valor ainda muito aquém do que fosse o valor ideal necessário
de ter capitalizado para custear todos os benefícios e as pensões dos segurados que contribuem a cada mês. 5 trilhões de déficit, né, referente, né, 1,5 bi da União, 2,4 dos estados e 1,100 bilhões dos municípios. 5 milhões e 100 servidores ativos, segurados dos regimes próprios, que contribuem para regimes próprios, de municípios 2 milhões e 600 e de estados 1 milhão e 700. Beneficiários 4 milhões e 200, sendo 0,8 da União, 2,1 de estados e 1,2 de municípios. Temos também 377 bilhões em benefícios no ano da União, estados 192 e municípios 82 bilhões. Déficit financeiro total 155 bilhões, sendo que da União estamos falando de 52 bilhões aproximadamente, 82 dos estados e a diferença então dos municípios. Aqui é um parâmetro geral de âmbito nacional para ter uma ideia de como está a situação e aí desmembrado também no que se refere à União, né, que é o maior órgão, o maior regime, embora ele não tenha ainda uma unidade gestora instituída para fazer a gestão do regime próprio da União, ele realiza avaliação atuarial, ele tem todo o estudo, todos os parâmetros e todos os dados levantados a cada ano. E esse é o cenário atual, então, que nós temos em relação aos regimes próprios. Passando aqui. Tá voltando. Quantidade de entes federativos aqui do estado, então, como nós falamos, né, são 35 entes federativos com regime próprio, 34 municípios e o estado também tem seu regime próprio. E 44 demais entes, né, demais municípios que são vinculados, então, ao regime geral de previdência social, que não optaram por instituir um regime próprio, quando a legislação ainda permitia, né? Sabemos que desde a promulgação da emenda constitucional 103 de 2019, é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Ficou expresso lá na emenda constitucional 103. Então, quem criou, né, o ente federativo que teve a iniciativa de criar um regime próprio, ele pôde fazer isso até novembro de 2019, até a edição da emenda constitucional 103. Agora não é mais possível. Então, esse número que nós falamos anteriormente, de 2.133 regimes próprios ativos, ele não vai mais crescer. Ele já foi até maior, né? Alguns entes federativos extinguiram o seu regime próprio. Poucos, mas tivemos alguns que fizeram a extinção. Mas instituir não dá mais. Então, esses 44 municípios aqui do estado, que têm seus servidores vinculados ao INSS, ao regime geral de previdência social, não vão mais poder criar, e assim ficará esse cenário aqui do estado do Espírito Santo. Certificação profissional. Quem aqui já tem a certificação profissional? Grande número, né, Wilson? Metade, mais ou menos. Certificação profissional é uma exigência de lei, né? Ela foi prevista na Lei 13.846, lá em 2019, quando foi editada a Lei 13.846, que
incluiu um artigo novo na nossa lei maior, na nossa lei mãe, que é a Lei 9717 de 98, que trata da organização e do funcionamento dos regimes próprios. Essa lei inseriu o artigo 8º-B na Lei 9717 e trouxe exigências para os profissionais de regime próprio, para os dirigentes, para os conselheiros, tanto conselheiro deliberativo, conselheiro fiscal, membros de comitê de investimentos e gestor de recursos. Então, é preciso, né, que cada ente federativo organize o cumprimento desses requisitos, que vão desde a declaração de antecedentes criminais, nível superior para quem é dirigente, e experiência também profissional para quem é membro de diretoria, dirigentes da unidade gestora, e também a certificação profissional, que é exigida tanto para o dirigente máximo, quanto para a maioria dos demais dirigentes da unidade gestora, maioria dos conselheiros titulares, conselho deliberativo e conselho fiscal. O gestor de recursos tem que ter a certificação também, e a totalidade dos membros do comitê de investimentos também precisa ter, neste ano de 2026, a certificação profissional. Nós já temos mais de 25 mil profissionais certificados Brasil afora. Tá? É um número bastante elevado e vai crescendo a cada mês em que nós elaboramos o nosso informativo, que nós encaminhamos sempre para o Wilson. Eu sei que o Wilson divulga aqui nos grupos aqui do Estado. Vai ter sempre um quadro lá para vocês acompanharem a evolução. Cada vez mais vocês vão ver a cada mês que cresce o número de profissionais certificados no segmento dos regimes próprios. Dirigentes, nós já temos mais de 6.272 profissionais certificados. E aqui no estado do Espírito Santo, Wilson, são 169 profissionais que já têm a certificação profissional de dirigente. Aí vocês vão dizer, mas só tem 35 regimes próprios. Mas os demais membros da diretoria estão fazendo também. Às vezes até um conselheiro, às vezes até um servidor do RPPS já está fazendo a certificação de dirigente. Então é um número bem significativo, né? Considerando que tem 35 regimes próprios, nós temos 169 profissionais certificados com a certificação de dirigente de regime próprio. 292 profissionais certificados na certificação de conselheiros. Essa certificação envolve tanto a do conselheiro deliberativo quanto a de conselheiro fiscal. Tá? Então, temos 292 aqui do estado já que comprovaram, que obtiveram a certificação, né? A própria entidade certificadora faz essa comunicação lá para o Ministério da Previdência Social, e também é um número bastante significativo. Gestor de recursos e membros de comitê de investimentos, temos 176 profissionais certificados aqui do estado, tá? Tanto para gestor de recursos quanto para membro de conselheiro, que é a mesma certificação. Tá? Então, também um número bem significativo. Temos 637 ao total profissionais certificados aqui do estado do Espírito Santo, que estão aí, né, sendo, né, participando da gestão dos regimes próprios aqui do Espírito Santo. Números do Progestão. Progestão, que é esse programa de modernização da gestão previdenciária, de profissionalização institucional, né? A que nós falamos agora há pouco é a certificação profissional dos profissionais dos regimes próprios.
E aqui a certificação institucional, que é o Progestão, né? Aquele programa que foi instituído e que trata da profissionalização e da modernização da gestão, que foi constituído, né, em cima de 3 pilares: controle interno, educação previdenciária e governança, né? Então, dentre esses 3 pilares, são 24 ações que compõem esse programa, e que a cada nível, cada ente federativo, cada regime próprio deve cumprir essas ações, e então ele vai obter uma certificação ao final da auditoria. É um programa de adesão facultativa, embora ele traga muitos ganhos, né? E agora cada vez mais, em razão da própria resolução 5272, que trouxe também o Progestão como um importante instrumento aí de controle, de governança, e nós vamos falar um pouco disso também no painel de amanhã. Então, os números do Progestão atualmente são os seguintes. – 316 RPPS certificados, já estão certificados em algum dos níveis, né, sendo nível de acesso tem 1 RPPS, nível 1, 132, nível 2, 131 RPPS, nível 3, 32 RPPS e nível 4, 20 RPPS, o total de 316. E temos quase 395 RPPS que já fizeram a adesão e estão em processo de certificação. Então, já deram o primeiro passo, né, já assinaram o termo lá de adesão, né, assumiu o compromisso de que vão buscar a certificação, e estão nesse processo, então, de auditoria, de verificação, de elaboração das ações, para, então, obter a certificação, se cumprir com todas as etapas do processo. E aqui no Espírito Santo, esse número é o seguinte: nível de acesso, não tem nenhum RPPS certificado, tem um RPPS certificado no nível 1, 8 RPPS certificados no nível 2 e um certificado no nível 3, no total de 10. E nós temos mais 8 que fizeram a adesão e estão no processo de certificação. Quem aqui já é certificado ao Progestão? Muito bom. E quem está nessa fase de adesão, buscando a certificação? Muito bom. Então, esse painel aqui, Wilson, no próximo evento, a gente faz também o comparativo 2026, 2027. Vamos seguir aqui. Seguir mais um. Aqui. Mas vou voltar um pouco. Para relembrar um pouco um julgamento, né? O julgamento recente, né? Não tão recente assim, mas é recente, né? Que foi o julgamento pelo STF da constitucionalidade do certificado de regularidade previdenciária, né? Foi um julgamento que foi de muita importância para o segmento dos regimes próprios, uma discussão judicial que se alastrava por mais de 2 décadas, né? Que acarretou com a judicialização, né? Com muita discussão do CRP. Tivemos cerca de 35% dos regimes próprios do Brasil que judicializaram, pegaram o CRP, né, adquiriram o CRP pela via judicial, e depois de obter um CRP pela via judicial, via de regra, deixava de cumprir, inclusive, ações básicas, né, do encaminhamento de algum demonstrativo, por exemplo, falta de repasse, falta de realização de parcelamentos.
Então, chegamos num percentual de 36%, na verdade, em 35%, 36% dos RPPS do Brasil, né, desses 2.133 que a gente viu no início, que chegaram a ter CRP obtido pela via judicial. Atualmente, nós estamos em 21%, né, grande parte deles, ainda não a maioria, mas grande parte deles já perderam esse CRP judicial, e aí com isso eles estão buscando a regularização dos critérios para obter o CRP administrativo ou através do programa de regularidade previdenciária que foi instituído pelo Ministério da Previdência Social em outubro do ano passado. Em relação aqui ao Estado especificamente, nós temos 3 RPPS ainda que têm o CRP obtido pela via judicial. E nós temos destacado, né, nós temos realizado oficinas junto com tribunais de contas, também Brasil afora, especialmente nos estados que têm mais entes federativos com CRP judicial, alertando, né, orientando, na verdade, né, que existe o programa de regularidade previdenciária, que tem uma janela aberta de oportunidades para o parcelamento especial, que foi previsto na emenda constitucional 136, que possibilita que os entes federativos parcelem e reparcelem os seus débitos em até 300 vezes, né, débitos até agosto do ano passado, e esse parcelamento ele pode ser formalizado até agosto deste ano. Por que nós temos destacado muito esse prazo e muito essa janela de oportunidades? Porque muitos entes federativos que têm CRP judicial, eles têm débitos acumulados. Pode não ser o caso específico desses 3, mas é o que a grande maioria tem apresentado. Então, existe essa janela de oportunidades, tanto de formalização do parcelamento especial, quanto também de adesão ao programa de regularidade previdenciária. Então, aqui, 3 entes federativos e os demais, né, os demais têm CRP administrativo, então, na sua grande maioria. E o programa de regularidade em si, né, o programa, o grandes números, âmbito nacional, esse programa ele foi instituído em outubro do ano passado, né, através de portaria do Ministério da Previdência Social. Ele é um requisito obrigatório para quem for fazer o parcelamento especial. Precisou fazer o parcelamento especial da emenda constitucional 136, vai ter que aderir obrigatoriamente ao programa de regularidade previdenciária. E também foi um compromisso firmado pelo Ministério da Previdência Social com o próprio STF quando da discussão da constitucionalidade do CRP. Tanto que ficou previsto no acórdão, né, vencedor, proferido lá pelo ministro Barroso, recomendando à União instituir um programa de regularidade previdenciária. E nós tínhamos já esse esboço, né, desse programa de regularidade previdenciária, que tão logo foi promulgada a emenda constitucional 103, que também foi levado ao relator, né, à época da PEC 66, né, tão falada PEC 66, que perdurou tanto, né, até ser aprovada a emenda constitucional. Nosso secretário levou lá para o relator e sugeriu que quando fosse promulgada a emenda constitucional, né, antes de promulgar, que incluísse no texto da PEC a condição de adesão ao programa de regularidade previdenciária, para não ser mais apenas um parcelamento, né, que seja então um parcelamento com responsabilidade. E o programa de regularidade previdenciária, ele traz alguns compromissos, inclusive um compromisso de que o ente, depois que ele venha formalizar o parcelamento especial,
ele mantém a regularidade no repasse das contribuições. Instituído, então, esse programa em outubro do ano passado, nós já estamos com 452 entes que aderiram ao programa. Então, é um número bastante considerado, né? 452, o programa não tem nem um ano ainda, e já temos 148 CRPs emergenciais emitidos no âmbito do programa. Porque o programa possibilita que o ente federativo que não tem um CRP administrativo, ele possa ter o direito de ter um CRP emitido pela via emergencial. Aí a condição primária para isso, para que ele tenha direito à emissão de um primeiro CRP emergencial, é que ele regularize todos os seus débitos. Né? Se tem débito, tem que pagar ou parcelar. Aí com isso ele consegue ter um CRP emergencial que vai dar tempo para ele regularizar os demais critérios que são verificados antes da emissão de um CRP. E aqui no estado, nós temos 2 adesões ao programa de regularidade. Essas adesões ocorreram por quê? Porque a adesão ao programa é um requisito para o parcelamento especial da emenda constitucional 136. Então, 2 entes federativos, Alegre e São Gabriel da Palha, aderiram ao programa de regularidade para fazer o parcelamento especial da emenda constitucional 136. Esses dados, eles são públicos, vocês podem ficar acompanhando tanto o cenário nacional quanto filtrar por estado, e está disponível lá no nosso site, no painel de acompanhamento do programa de regularidade previdenciária. Aqui muito importante, tá, pessoal? Para quem desejar firmar o parcelamento especial da emenda 136, tem prazo. Parcelamento especial, ele pode ser cadastrado no CadPrev até 31 de agosto deste ano. E não é um prazo que foi dado pelo Ministério, tá? Então não é passível de prorrogação. É um prazo que está previsto na emenda constitucional 136. Tá? Então, para quem desejar fazer o parcelamento especial, até 31 de agosto deste ano. E o que pode ser parcelado ou reparcelado? Débitos até a competência agosto de 2025. Ah, mas eu tenho um débito depois de agosto de 2025. Aí vai fazer o parcelamento convencional em até 60 meses. Agora, para incluir no parcelamento especial em até 300 vezes, é até agosto de 2025. Tá? E tem o prazo, então, para formalizar esse parcelamento até 31 de agosto deste ano. E para aderir ao programa de regularidade, por outro motivo, que não o parcelamento especial, não tem prazo. O programa ele vai ficar vigente e não tem prazo. Tá? O programa ele vai ficar vigente até o Ministério da Previdência Social entender que ele está cumprindo com os objetivos a que ele se propõe. Vou dar um exemplo rapidamente aqui para vocês. O município do Wilson tem CRP administrativo, tem? Tem CRP administrativo e sempre teve, tá? Ele vence quando? Foi renovado semana passada, então ele tá tranquilo, por isso que ele está tranquilo aqui. Tem 6 meses de CRP. Só que pode acontecer de que daqui a 5 meses, coincidentemente, vai haver uma troca dos conselheiros, que eu já soube que 28 de 30 estão aqui. Pode acontecer, Wilson, que no calendário dessas renovações, se dê um mês antes a troca de conselheiros.
e são eleitos, indicados, e os novos conselheiros ainda não vão ter a certificação, em sua maioria. E que não dê tempo de certificar todos até o próximo batimento para fins do CRP. Aí o município não vai conseguir renovar, porque aquele critério, requisitos dos dirigentes, conselheiros, gestor de recursos, vai ficar irregular. Aí o que o Wilson vai poder fazer? Aderir ao programa de regularidade, solicitar um CRP emergencial. Para isso ele tem que, o município tem que estar com os débitos todos pagos ou parcelados, emitir um CRP emergencial e ganhar 6 meses para capacitar o teu conselho e que, no mínimo, a maioria obtenha a certificação e regularize o critério para depois você voltar a ter um CRP administrativo. Então, o programa de regularidade, embora seja um requisito para o parcelamento especial, ele não foi criado somente para isso, porque o parcelamento especial tem um prazo fim de formalização. E também ele não foi pensado somente para entes que têm CRP judicial e estão lá com vários critérios irregulares. Foi pensado também em quem tem o CRP administrativo, mas que em algum momento pode precisar de um apoio, por esse exemplo que eu falei ou por outro motivo, e pode precisar de um tempo a mais para regularizar o critério. Então ele vai poder aderir a esse programa, solicitar um CRP emergencial, que tem prazo também de 6 meses, que vai ser o tempo necessário para ele regularizar o critério. Tem alguns casos aqui do Estado também que ainda não concluiu o processo da instituição e operacionalização da Previdência Complementar. Também tem, Leila? Então, e é critério de CRP. Então, também é um motivo de que o ente vai poder aderir ao programa de regularidade, obter um CRP emergencial, enquanto ele faz todo o processo de firmar convênio com a entidade fechada de previdência complementar. Tá? Então, a mensagem que a gente deixa aqui nesse ponto específico: formalizar parcelamento especial até 30 de agosto deste ano, prazo para formalizar o parcelamento. E programa de regularidade previdenciária é para todos. Podem não precisar, que o objetivo é não vir a precisar, mas se precisar, para que o ente não fique sem CRP, não deixem de conhecer esse programa também. ISP, Índice de Situação Previdenciária. Quem acompanha todos os anos o resultado de ISP? Que a gente sabe que aqui até o Tribunal de Contas divulga, não vira capa de jornal aqui, Diego? ISP, não tem matéria do Tribunal de Contas, que a gente recebe lá também. O painel Tribunal de Contas. Então vamos lá, âmbito Brasil. Nós temos 32 RPPS do Brasil com nota A, 1,5%. Como é que está meu tempo? Vamos lá. 459B, 21%. 756C, 35%. E D, 41,5%. Tá? Então, bastante no D no âmbito Brasil. E aqui no Espírito Santo, como é que estamos? Tem um que é A, que é o melhor, o A é o melhor índice, que é Aracruz. Aracruz está aqui? Palmas para Aracruz. Muito bom, parabéns. Nós temos 13 que são B, 37,1%. 17C, 48,6%. E 4 que são D, 11%. Tá? Esses o número aqui também, Wilson. Ano que vem, 2026, 2027, vai estar lá no painel o Tribunal de Contas, vão ter mais Aracruz aqui,
Parabéns. Agora aqui eu separei 3 critérios que são verificados dentro do ISP, tá? Que é muito importante. Transparência e regularidade no envio das informações. Esse critério independe do repasse de contribuição do ente federativo, por exemplo. Porque a gente escuta assim, mas a nota está baixa porque o município atrasa. Né? Mas esse critério aqui é a transparência e regularidade. Então, não é porque o município atrasa que vocês vão deixar de mandar o DIPR. Certo? Então, DIPR, o DAIR que o envio é mensal, o DRA que é anual, o DPIM que é anual. Então, mandar no prazo as informações, que também é nota, né, uma das notas que são verificadas para depois dar a nota final do ISP. Transparência e regularidade, como é que estamos no âmbito aqui, Brasil? 75% é A. Né? A gente tem verificado um aumento, né, bom de regularidade. Os RPPS, de modo geral, estão mandando as informações no prazo. E no Espírito Santo, 97%. Muito bom. Muito bom, 97% no encaminhamento das informações no prazo, né? Que o prazo que é estabelecido. Aí B, 10% Brasil e 2,9% aqui no Espírito Santo, e C não tem ninguém, né? Então, esse índice está muito bom aqui, que depende diretamente do RPPS. Indicador de situação financeira, que aí envolve, sim, né, o ente federativo também, em caso de déficit especialmente, né, a necessidade de fazer aportes, a alíquota suplementar, por exemplo, para capitalizar mais recursos. Nota A. No âmbito Brasil, nós temos 18,8% avaliados. E aqui no Espírito Santo, um pouquinho abaixo da média nacional, 17,1%, desculpa. B, 30,5% Brasil e aqui 34,3%. E C, 50,7% Brasil e aqui 48,6%. Então, 17% no A é um pouco abaixo da média nacional, e o C e o D estão muito próximos da média nacional nesse indicador suficiência financeira. Agora vamos para outro que é de acumulação de recursos, que é quanto o regime próprio deveria ter capitalizado o suficiente para pagar os benefícios, né, dos atuais servidores ativos que contribuem e também daqueles que já estão aposentados e também recebem pensão. No âmbito Brasil, 19,7% e aqui no Espírito Santo, 31,4%. Então, tá bom, né? Proporção maior de classificados A e B do que a média nacional. O B, nós temos 36% no âmbito Brasil e 45% aqui no estado. E o C, 44% no âmbito Brasil e 22% aqui no estado. Então, aqui, né, nesse critério, Wilson, Espírito Santo está bem, tá? Está numa proporção maior dos classificados A e B, e aí no C ele tem o menor, porque estão, né, bastante ali no A e B. Então, a avaliação muito boa. Aqui o meu tempo também está estourando, mas já vamos para o finalmente. Tati fica lá no escondidinho, ó, só controlando os horários. Destacar para vocês a importância de acompanhar o informativo que nós divulgamos. E eu sei que o Wilson divulga para vocês também. Divulgam os dados, tem muita consulta ali que vocês podem se basear, tem projetos de lei que vocês podem acompanhar também, que é referente à temática, né, dos regimes próprios, números percentuais relativos à previdência complementar,
números referentes à reforma da Previdência. Então, não deixem de ler, tá? Porque vocês vão receber, é um informativo só por mês, e ele é bem completo. Nós incluímos, né, tudo que é de relevante que aconteceu naquele mês, que passou pelo Departamento dos Regimes Próprios. Então, não custa, né, vocês fazerem uma leitura mensal para vocês estarem inteirados, né, das notícias. Às vezes incluímos também, Marcel, quando tem reunião do CONAPREV, CNRPPS, os principais temas que nós discutimos no âmbito desses conselhos, que são tão importantes, a gente coloca ali para todo o segmento também, poder acompanhar um pouco o trabalho deste conselho. E aqui, para quem ainda não recebe, QR Code da mala direta, para vocês se cadastrarem, especialmente conselheiros, né, que não estão no dia a dia do regime próprio. Vocês podem focar nesse QR Code e façam o cadastro. É muito simples, o nome, e-mail e o RPPS, para vocês passarem a receber as informações que nós divulgamos pela mala direta. E o outro QR Code é do canal de atendimento, da equipe do atendimento 61 20 21 5555, que é um canal de WhatsApp, que é o portal, né, a entradas, né, se vocês quiserem algum agendamento, façam no atendimento e eles direcionam para a equipe técnica de cada área. Wilson, são esses, assim, alguns números que nós levantamos para apresentar para vocês. Eu acho que o Estado aqui, ele tem uma evolução muito importante, né? Eu participei não no ano passado, no outro ano eu estive aqui com vocês. Não sei se vou estar no próximo ano, mas eu vou deixar aqui um desafio para que acompanhe anualmente, né, que o Estado vem mostrando melhoria, e é importante esse acompanhamento. A gente sabe que o Tribunal de Contas faz também esse acompanhamento, especialmente do ISP, faz um destaque muito importante, e a gente deixa esse desafio, assim, não só no âmbito, né, dos regimes próprios, mas a gente sabe também, né, nós mesmos como pessoas, a gente tem que melhorar a cada dia, né? Então, que façamos isso também no âmbito dos regimes próprios, e os números vão mostrar que a melhoria vai chegar e vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a gestão do regime, vai ser bom para o ente federativo, vai ser bom para os servidores e vai ser bom para a sociedade como um todo. Muito obrigada. Obrigado, Cláudio. Muito bom saber que o Espírito Santo aí se destaca, né? Graças a Deus. Você falou uma coisa muito importante, né? Além o CADPREV, com as informações lá na Secretaria de Previdência, o Tribunal de Contas também tem um painel de controles. Inclusive, Itapemirim utiliza esse painel de controle para poder realizar suas reuniões, mostrando os dados lá. Que o painel de controle ele traz só informações do Espírito Santo. Então, a gente aqui tem o costume de olhar o do outro. Como é que está o outro? Como é que está aqui, para a gente fazer essa comparação. Então, vocês comecem a acessar o painel de controle do Tribunal de Contas, o CADPREV, são informações abertas a todos. Não tem nada com senha, não precisa de senha, nada. É só vocês saberem mexer no painel de controle e no CADPREV. Pessoal, a gente está com o cofre já liberado, nosso tempo está corrido, porque começou um pouquinho atrasado. Se alguém tiver pergunta, a Secretaria de Previdência vai estar lá, hoje, amanhã e quinta-feira. Vocês podem tirar suas dúvidas sobre esse painel, essas informações aqui e outras demandas internas de vocês. A gente agradece mais uma vez a Cláudia, né, pela participação aqui, vai ficar com a gente até amanhã. Obrigado a todos aí, um bom coffee. Pessoal, eu gostaria, antes de vocês saírem, de registrar que, além da Preves, do Tribunal de Contas e do Ministério da Previdência, a gente vai contar também com a participação da doutora Mariana Freitas. Ela estará lá embaixo também, tirando dúvidas sobre regras de aposentadoria, pensão, averbação e emissão de CTC. E eu também gostaria de registrar e agradecer a presença do senhor Cristóvão Benigno, diretor da AEPREMERGE, Associação de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada.